família, escola, trabalho, plenitude humana, gente que faz a diferença. É o Irota na geração de talentos apoiada na força das virtudes. Oi pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso videocast Irota Food Informação e Sabor com o quadro Gente que Faz a Diferença. E hoje eu trouxe aqui para vocês o Igor Veloso. O Igor trabalha com a gente lá no marketing. Tudo que vocês assistem, que a gente faz aqui, todos esses videocasts todos, quem grava é o Igor, quem edita é o Igor, quem faz tudo que vai para vocês, que está na internet, é o Igor. Então eu vou apresentar para vocês agora o Igor. Oi pessoal, prazer. Ele está sempre por trás das câmeras, hoje a gente trouxe ele para frente das câmeras para ele contar um pouquinho da história dele. Amém. O Igor entrou aqui há... uns 4 anos. 4 anos, ele era diagramador de tabloide. Só para vocês entenderem, o que faz um diagramador de tabloide, mais ou menos? Coloca as fotos dos produtos no lugar, foto, preço, era isso que o Igor fazia. O Igor estava estudando na época, né, Igor? Estava fazendo faculdade de design, é isso? Estava fazendo faculdade de design. Aí nesse processo aí, não tinha me encontrado. Aí dei uma pausada. Aí parti para produção audiovisual. Aí nessa transição aí, transicionei para produção multimídia, que é o que eu estou fazendo atualmente. Que é a área que vocês estão vendo aí, que é a área que eu acho que eu mais me encaixei. Ele faz toda a produção multimídia e ainda é designer. Então, a evolução do Igor também na empresa, apesar de ser tudo diferente de outros exemplos que a gente mostrou, de outros que mudaram de área, o Igor, dentro da área de marketing, ele mudou de área. Então, assim, a gente tem a área de diagramação de tabloide, a área que faz anúncios e peças mais elaboradas, que seriam o designer, as campanhas, e a produção multimídia e audiovisual, que é o que o Igor está fazendo hoje. Toda essa parte de vídeo, de edição, captação, é o que o Igor está fazendo hoje. Mas o Igor tem uma história muito legal. O Igor... ele é um rapaz, esses tempos atrás a gente foi fazer uma gravação fora e nós ficamos umas 3 horas na estrada, acho que umas 4 horas entre ida e volta, e a gente teve bastante tempo para conversar, para eu conhecer um pouquinho da história do Igor. O Igor tem uma história pessoal muito legal, ele me contou bastante da história dele, e é o típico garoto que tinha tudo para dar errado. Quer contar? Mexe um pouquinho, né? Bom, eu sou o Igor, mais conhecido, o pessoal conhece mais na internet, enfim, na igreja como Igor Barítono, porque eu comecei a louvar a Deus e cantava, né? Há um certo tempo foi onde eu me encontrei. Meu sonho mesmo era ser músico, trabalhar com música, então tinha muita vontade de trabalhar ali como um backing vocal, né, e eu não vim de uma família bem estruturada. Minha mãe, ela foi uma mãe muito, muito guerreira, então eu não tive um pai para poder me orientar no que eu deveria fazer, porque um pai, ele é muito fundamental, né, na nossa vida, então para instruir nas decisões. Então sempre minha mãe, ela foi me orientando bastante. E minha mãe, junto a isso, eu tenho 2 irmãos, né? Um homem e uma mulher hoje. E desde o princípio, então tudo foi muito mais difícil pra gente, porque minha mãe, ela morava de aluguel, e a gente não veio de uma família tão estruturada, isso na questão familiar, porque meu pai, infelizmente, se envolveu com algumas coisas ilícitas, então cometeu crimes, né, homicídio, roubo, e na época em que tudo isso aconteceu, eu não cheguei a saber a fundo do que realmente meu pai tinha feito, que eu nunca tive coragem para perguntar para minha mãe. Ainda bem, não engrandece. Ainda bem, não engrandece, mas
a princípio mesmo, ele ficou ali no antigo Carandiru, né? E, enfim, ali pagando a pena dele e tal. Então, a minha infância em si não foi uma infância fácil. Então, quando chegou aos meus 4 para 5 anos, chegou um tempo em que minha mãe ela não quis largar ele, né? Porque por motivos de própria perseguição e ameaças. Então, nesse sentido, ela sofreu muito. Então, ela tinha medo do que pudesse acontecer com a gente e principalmente com ela. Porém, minha mãe estava pesada, né? Pagar aluguel, 3 crianças, a gente era bem pequenininho, meu pai preso na época, e a gente foi, eu e meu irmão, para Pernambuco ficar com a minha avó paterna, que eu tive uma ligação muito, então assim, eu acho que o reflexo de eu ser uma pessoa dedicada e na questão de ter hombridade e muito amor pelo que eu faço foi vendo o que uma pessoa analfabeta não sabe fazer, mas ela faz com excelência um bom trabalho, tudo com um bom amor. Então eu aprendi sempre a trabalhar muito desde cedo, então eu ajudava ela na barraquinha dela. Ela fazia o que lá em Pernambuco? Ela vendia banana. Vendia banana, então a gente acordava de madrugada. Então foi a companhia dela durante 5 anos lá em Pernambuco. E nisso aí eu retornei, né, para São Paulo depois de 5 anos. Então retornei com 10 para São Paulo. Dos 5 aos 10 você trabalhou ajudando a tua avó na barraca de banana. Você e teu irmão. Mas meu irmão ele fugia muito. Então, seu irmão tinha quantos anos, né? Meu irmão ele é 4 anos mais velho que eu. Então eu tava com 5, ele tava com uns 9. Tá. Aí ele já tava quase adolescente. Ele já tava quase adolescente. Mas eu me apeguei muito ao carinho da minha avó comigo, porque a minha avó, dentre tudo que aconteceu, a minha avó, eu falo que ela era a parte inocente, né? Porque uma mãe, ela ama muito o filho, então ela não vai apoiar os erros, né? Mas ela não deixa de amar o filho. Mas infelizmente a gente sofreu muito porque eu retornei, né, para São Paulo. Minha mãe, na época, para poder buscar a gente, o patrão dela ficou sabendo da história dela e ela tava com muita saudade. Aí ele comprou as passagens para ela para poder buscar a mim e meu irmão. A gente retornou para São Paulo, né? Minha avó ficou lá, mas eu sempre falo que o fato de quando a gente tem uma família estruturada, assim, você que tem tio, tem pai, tem mãe, tem uma família relativamente unida, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. E eu senti muito isso na escola. Então, eu vendo meus colegas ali com o pai, sempre alguém ali presente, eu sentia falta disso. Chegou um certo momento que eu em São Paulo, ali estudando, né? Já na fase da minha adolescência, por uns 12 anos, se eu não posso estar me enganado, eu orei a Deus e eu falei: Deus, eu gostaria muito que o Senhor libertasse meu pai e que o Senhor trouxesse ele de volta, porque eu não conhecia assim a fundo quem era meu pai, porque eu nasci praticamente, meu pai estava preso, então a gente não conhece, mas foi um dos piores pedidos que eu pude fazer para Deus, olhando assim, porque aí eu pude conhecer o como minha mãe ela foi tão sábia em proteger a gente e não revelar tudo aquilo que a gente, aliás, tudo aquilo que ela viveu. Então, violência doméstica, ameaças, tudo que uma mulher que, logicamente, a gente sempre deve ouvir nossos pais, né? Mas minha mãe, uma fase, infelizmente, não escolheu uma boa pessoa para estar ali acompanhada. Mas ela nem sabia Ela também, nem né? sabia, então ninguém podia prever o futuro, né? Porém, ali, eu fiz esse pedido para Deus e Deus atendeu. Deus atendeu. Tá vendo? Tem que saber Deus pedir. atendeu. Aí, acho que foi a pior experiência que um filho pode ter com o pai. Eu vi meu pai indo pra cima da minha mãe com... Enfim, não queria entrar no detalhe, mas ali ele praticamente queria tirar a vida da minha mãe. Eu entrei na frente, tirei ele, né? Aí meu irmão depois chegou, enfim. Então, ali as coisas se acalmaram depois, mas
eu conheci um pai que eu não foi o pai que eu estava pedindo para Deus. E a gente, na igreja, é ensinado assim que a gente tem que perdoar, a gente tem que ceder e ceder, ver algo que é muito difícil, a questão do perdão, né? Mas eu falo para Deus que eu perdoo meu pai, mas eu não sou de acordo com o que ele praticou. Então a justiça ela é divina. Então se a gente praticar algo errado, a conta ela vem, não importa o tempo que demorar, ela vai chegar. E nisso, acho que eu poderia ter dado errado nesses fatores, mas depois que, graças a Deus, que eu falo que aconteceu isso para a gente abrir os nossos olhos e ter um ensinamento de vida, porque aí eu aprendi a valorizar muito mais minha mãe. E certamente, passando esse tempo, né, ele revelou que ele estava foragido e tal, e eu tinha pensado que ele tinha cumprido a pena, ele estava na saidinha, ele aproveitou ali, ó, Fugiu. Para fugir. Mas às vezes esse foi o jeito que Deus encontrou de mostrar que, ó, seu pedido não tá muito bom, mas já que você não tá acreditando, eu vou mostrar. Não tá muito bom. Porém, eu comecei a orar ao contrário, para Deus dar paz. Eu lembro que eu passava muito mal quando eu cheguei a ver ele nesses retornos assim, né? Isso em questão de menos de um ano, mas foi um tempo muito traumático para mim, para os meus irmãos, principalmente para minha mãe. E aí eu fiquei sabendo que, enfim, minha mãe já sabia, né, que ele traía ela e tal. Então minha mãe estava ali mais na questão de proteger. Então a mãe quando é guerreira, ela faz tudo por um filho, né? Enfim, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus, porque no ano de 2016, o juiz, em saber que minha mãe não estava ali, né, acompanhando o processo, ele decretou o divórcio litigioso, que justamente é isso, minha mãe ela não estava vivendo com ele. Então ali ele separou e ela falou, Deus que vai agir por mim, eu não vou fazer isso. Se Deus for permissão de Deus, vai acontecer, aconteceu. Aí ela oficialmente está separada e tudo separado. Então hoje eu não sei onde meu pai está, onde meu pai vai, e eu não tenho falta nenhuma de pai, porque o amor que Deus colocou no meu coração e colocou no sentido da minha mãe preencher esse vazio que eu tinha, eu não sinto essa falta. Mas eu falo que eu poderia, de repente, usar isso como justificativa para de repente cair para um caminho errado, no sentido de usar drogas, de repente cometer coisas ilícitas para tentar chamar atenção. Mas não, eu procurei sempre apoio na questão do estudo na música, e foi quando eu me encontrei. A música ela me ajudou muito. Então quando eu comecei a louvar a Deus, que foi quando eu descobri que eu cantava, E isso me moldou muito, e eu aprendi que na dor eu acabava moldando outras pessoas cantando, né? E isso era muito bom pra mim. O meu sonho mesmo, como eu falei, era ser músico. Já não viver da música. Viver da música, mas não é algo que, eu vou dizer assim, eu desisti. É algo que não é meu primeiro... aliás, é minha meta de vida, né? Um sonho, primeiro, mas o segundo, Deus ele já realizou. Que é estar trabalhando com a parte de mídia, com a parte de vídeo, que era algo que eu gostava muito, que, querendo ou não, associa muito
A parte artística. A parte artística. Então, eu sempre gostei muito de desenhar, de criar, e sempre estar nessa questão da humildade de sempre aprender. Então, sempre estar aprendendo, mas tudo isso acho que foi um start para eu evoluir como pessoa, né? Então, nada para me destruir, foi uma lição que Deus me proporcionou. Você tá com quantos anos, Igor? Eu tô com 29. 29 aninhos. E você tá envolvido na igreja desde quando? Desde sempre? Eu tive meus áudios ali que eu saí um tempinho, fiquei, a gente chama, na igreja a gente fala se desviar, então passei um tempo ali que eu me desviei, que foi a época que eu me envolvi muito com a questão de música mais secular, então ali tava trabalhando ali como holding. Holding é a pessoa que monta os instrumentos e tudo, aí tinha uma banda lá que a gente acompanhava, mas nesse tempo ali também foi um tempo de ensino para minha vida, e eu retornei para a igreja no momento em que eu tive uma frustração de amizades, né? E ali foi onde eu conheci a Priscila. De novo, Deus atuando na tua vida. Ele deixou você sair, conhecer outras coisas, mas ele te mostrou de algum jeito e te trouxe de volta. E aí você conheceu a Priscila, tua esposa. A Priscila, eu falo que ela é muito especial para mim, porque a Priscila me ensinou muito, muito, muito. A Priscila teve outras pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, mas a Priscila, eu falo para ela que se eu vou morrer com ela, e que agora que a gente tá casada, a gente não separa de jeito nenhum. Porque tudo que a gente tinha que passar, a gente passou junto. Então, quando eu saí de casa, teve um período ali que eu me senti, eu falei, não, eu vou morar sozinho. Eu saí de casa e ali a Priscila foi um amor comigo demais. Então, eu encontrei a Priscila nesse momento aí de amizade aí que eu tava frustrado, aí juntou minha mãe, mais a mãe dela, minha mãe falou, tem umas menininhas ali na igreja e tal, não sei o que. Eu falei, mãe, não quero saber. Aí minha mãe pegou e falou, não, vamos lá pra igreja. Eu falei, tá bom, eu vou pra ouvir a palavra. Fui lá e recebi a oportunidade pra louvar, nisso que eu louvei. Aí na época, enfim, adolescente, eu chamava um pouquinho de atenção, era um bonitinho também, né? Aí todas ali as meninas em si, depois que eu louvei, ficou ali em cima, né? Mas a Priscila não, quando ela veio falar comigo, ela veio na questão da amizade, na questão de conhecer a minha pessoa. Isso me encantou. Aí ela se apaixonou por mim, e eu ainda não amava ela, enfim, a gente começou a se relacionar, e foi quando eu aprendi a amar a Priscila. Então a Priscila, ela veio num momento que eu tava passando por um momento pessoal bem difícil, mas ela uma mulher muito sábia, muito, muito dedicada. A Priscila me ensinou a ser extremamente organizado nas minhas coisas, pessoalmente, né? E desse fruto aí, que a gente passou por tantas coisas, a gente tem um fruto que é o Pietro. Tem 2 frutos já, e né? O Bless. O Pietro e o Bless. E aí eu falo que o que eu não pude ter de um pai, eu sou para os meus filhos. E por eles eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu venho trabalhar todos os dias, eu beijo eles, né? Eu beijo minha esposa e eu venho. E eu sempre falo assim, papai tá indo trabalhar, mas papai volta. Mas se papai não voltar, vocês sabem que eu sempre beijei vocês, eu sempre beijo eles todos os dias. Então boa noite, eu não tive essa questão de benção, pai. Mas meu filho falando, papai, te amo. Papai, mexe comigo, porque... Não vai pôr no ar. Eles é minha força, gente. Eu só não... Teve vários momentos assim que eu pensei já em
em desistir. Mas Deus, ele é tão perfeito no que ele faz, porque um fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher gerar uma família. E você ter ali as suas crianças, os seus filhos como incentivador para você não desistir, é muito inspirador para um pai e muito bom para uma mãe também. E nesse período aí a gente passou por uma situação que foi bem difícil. Na época eu estava já trabalhando aqui no Irota, quando eu entrei foi em 2021. A gente passou uma situação bem difícil, que foi quando, bem antes, né, a gente já tinha passado uma situação com o Pietro. O Pietro teve um parto bem difícil, mas graças a Deus se recuperou, teve a clavícula, a parte da moleira dele ficou um pouquinho exposta quando ele nasceu, que foi fórceps, mas ali uma criança se recupera muito rápido, foi bem, né? A gente já teve um susto na época, ok, mas o Blaizinho, o nome dele é Blaise, né? Que é bênção, de abençoar. E ele foi uma bênção pra gente. A gente estava num momento a gente estava no auge da nossa fé. E ali no auge da nossa fé, quando tudo que o Pietro passou no parto, o Blaise não passou. O Blaise teve um parto maravilhoso, nasceu muito bem, cheio de saúde, mas com 2 meses ele teve bronquiolite. Que eu já estava trabalhando aqui, e quando eu tocou num filho, tocou na minha ferida. Eu estava trabalhando e eu lembro que eu tinha ligado pro Léo. Eu falei, Léo, meu filho acabou de ser internado. E eu tô muito mal, cara. Aí o Léo falou pra mim assim, ó, isso que é muito importante, a gente ter pessoas humanas onde a gente trabalha, que não basta ser líder, né? A pessoa tem que saber... não basta ser chefe, tem que ser líder. Tem que ser líder, exatamente. E ali ele foi espetacular comigo, ele viu que eu estava num momento muito difícil, ele falou, Igor, fica tranquilo, vai lá ficar com seu filho, né? A Eugênia também me deu muito suporte, então assim, não é porque eles são meus chefes, mas é porque justamente a cultura da empresa é essa, né? Gerar talentos, e esses talentos são desenvolvidos, né? E a pessoa, para ser líder, ela tem que saber se relacionar com as pessoas. Ela tem que saber conversar, tem que saber tem que ter sabedoria, né, em tudo. E ela tem que transmitir isso, e foi isso que transmitiram para mim, que foi fundamental ali para eu estar firme. Aí eu falei pro Léo, Léo, a gente pode negociar, eu trabalho em casa, enfim, mas é porque a gente vai estar revezando ali para ficar com ele. E não foi fácil esses dias, porque eu via meu filho ali na UTI. Eu lembro quando ele foi pra UTI, eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tô com tanto medo, mãe. Eu falei, eu não quero perder meu filho, né? E foi fundamental. Eu fiquei trabalhando home office. Aí durante o dia minha esposa ficava com o Bless e eu ficava com o maiorzinho, e a gente invertia de noite. Eu ia de noite lá, mas ali eu aprendi muita coisa. Aí eu olhava meu filho, eu falei, meu filho tá mal. Mas você olhar entre o meu filho lá, o Bless, e entre outras crianças que tinham mais 4 leitos ali, eu falava para Deus, falei, Deus, tu és maravilhoso, porque ele tá muito bem perto das outras. Tinha criança ali que só tava esperando o óbito vir, só tava por aparelhos, coisa que meu filho ele não tava. Ele tava para ir, mas aí a gente orava. Eu lembro que eu ia de noite ali de madrugada, minha esposa, ela ia, a gente entrou num propósito ali, vamos louvar na UTI, vamos cantar na UTI, vamos orar. A gente orou, louvou, e Deus usou então a vida dos médicos ali para ver o melhor tratamento para ele, e passou esses dias e veio a grande vitória, que foi a saúde dele ficar plena, maravilhoso. Logicamente ficou algumas coisinhas, né, que afetou o pulmão, que ele teve bronquiolite, mas são coisas que a gente olha, Deus é bom, porque tem remédio para isso, tem tratamento para isso, tem profissionais para isso. E nessas também eu peguei algumas coisas com a G, que a G também é asmática, né, G?
A Gê me passou muitas coisas. Meu filho também. Sim, minha esposa ela é técnica de enfermagem, então também repassei algumas coisas. Então, assim, eu aprendi muitas coisas ao longo desse tempo. Mas, e a asma é uma doença crônica que a gente vai conviver com ela, só tem que cuidar. Exatamente. E essa época do ano agora é a mais difícil delas. A mais difícil, mas... é bombinha, inalação, lavagem nasal. Vai passar. Vai passar, o importante é estar bem. Então, hoje a gente está passando por um momento difícil, né? E a minha esposa ela foi criada pela vozinha dela, então é a mãe dela, né? Então, infelizmente, a gente teve uma notícia um pouco pesada, mas eu falei para minha esposa assim, tudo que a gente passou naquela época lá, a gente já tinha um negativo, teve a fase ruim que a gente viveu, né? Então a gente já sabe que tem um problema. O que é que a gente pode ver? Ver a solução. A Eugênia, ela trabalha muito em solução. Tem os problemas que acontecem, então algo que eu levei para minha vida. Então, tem os problemas. Então, o problema já tem de monte. Então aí já e o problema a gente não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. Então o que a gente pode ver é um jeito de amenizar a dor, é um jeito de estar ali aproveitando os melhores momentos, né? Então trazer uma solução viável para aquilo. Usar como aprendizado e transformar em solução. Exatamente. Então isso eu levei para minha vida, que é o que a gente aprende. Muita coisa aqui com as nossas lideranças, mas a questão do ter um bom relacionamento, sempre ter uma boa conversa, ela é fundamental. E o Irota, ele proporciona a isso. Então, assim, quando eu entrei aqui, eu fazia um pouquinho de vídeo. Então, ficou naquela coisa lá e foi me descobrindo, foi entrando ali, ó, Igor, consegue e tal, foi Igor. Aí eu fui fazendo e foi me desenvolvendo. Então, você que ainda não se achou, você ainda que tá naquela coisa de que não sabe o que fazer, então acho que a melhor ferramenta para você se desenvolver é o trabalho. É justamente a parte do eixo, né? É fé, família, escola e trabalho. Então a gente precisa de todas elas para estar bem. Então você precisa acreditar em alguma coisa. Não importa. Você precisa acreditar. Que tem algo mais lá que o Irota ele é bem diverso, então tem pessoas, a gente olha assim, o Irota é uma empresa cristã, só tem cristãos, né? Só tem católicos, evangélicos, mas não, tem pessoas de tudo quanto é religião aqui dentro, todo mundo se respeita, todo mundo se interage. O nosso setor é um setor bem diverso, né? E ali a gente aprende a se relacionar humanamente com todo mundo, né? E o que eu passo para você... Que é o princípio da doutrina cristã. Que é o princípio. O que eu passo para vocês assim é a questão de estar sempre disposto a aprender. Se você chegar no seu ponto, ali no seu ápice, em que você fala que você sabe tudo, reveja seus conceitos, porque a vida é um eterno aprendizado. Sempre vai ter alguém melhor tecnicamente que você, mas o que fica para a sua pessoa pode ser sua técnica, o seu jeito, mas não deixe de ser honesto, não deixe de ser quem você é, né? E trabalhe de forma justa, porque aquele que é justo no seu trabalho, aquele que trabalha com dignidade, não perca a sua dignidade. Então, se você trabalha, você tem dignidade. E respeite o tempo, porque as coisas acontecem. Se aconteceu comigo aqui no Irota... As coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso. O tempo de Deus é ser normalmente diferente do nosso. Agora eu vou te perguntar, e o que o Irota mudou na sua vida? O Irota, ele é uma empresa que eu falo que ela é um conjunto de conceitos técnicos, mas conceitos humanos, que é o que a gente vê bastante. Então, você poder trabalhar e você tá num ambiente muito bom, que não é porque eu trabalho aqui não, tá? Mas eu trabalhava, eu era designer em uma outra empresa, então trabalhava na parte gráfica, então já vim já arrastado assim de outras empresas, mas a boa experiência que o Irota traz pra gente na questão de você poder se relacionar com o gestor, tá aqui, Eugênia. Eu me relaciono muito bem com o Léo,
me relaciono bem com muitas outras pessoas aqui dentro, e me relacionei um pouco com o seu Francisco também, com o pessoal da família. Então, não tem a questão da ignorância, de não vai ter contato comigo, são pessoas acessíveis, né? Então, isso que é passado para o colaborador é muito bom porque é quando o colaborador vê a possibilidade de se desenvolver, de se capacitar mais, porque também não adianta você também ter a oportunidade, mas você não se desenvolve. Você tem que se desenvolver. Deus, você vai pedir para Deus, você vai fazer uma oração para Deus, assim, Deus, me dá um bom emprego, me dá um bom espaço para eu mostrar o meu talento, mas se você não colocar em prática, tudo isso não vai acontecer. Então, Deus, ele te dá a fé, né? Mas você tem a ferramenta para usar. Porque uma empresa que não tem bons relacionamentos, ela não cresce. Não é à toa que o Irota está cada dia mais... cada dia ele tá crescendo cada vez mais. E dando oportunidades. Dando oportunidades, porque a empresa crescendo, vai surgindo mais áreas, vai surgindo... vai precisar de mais gente para trabalhar. Isso é bom para a economia, isso é bom para o país, é bom para você... E é bom para todo mundo, então todo mundo sai ganhando. Então você não está trabalhando só para o pessoal da família do Irota. Você está trabalhando porque através do teu trabalho é digno. Então você vai conquistar uma casa, vai conquistar um carro, que são bens materiais. Mas o mais importante de tudo isso é você... a união de tudo é você ter o que... o pessoal costuma falar aqui que a cultura do Irota fala. É a plenitude humana. Né? Que é o conjunto de tudo isso aplicado na vida. Então, se você tem a oportunidade, abrace. Então, não tem aqui no Irota não tem ninguém maior que outro. Gerente teoricamente mas todo mundo sabe a importância de um atendente de caixa, de um balconista, ali de um peixeiro. Porque é ali que começa o relacionamento com o cliente. Aqui a gente está na parte da comunicação, né? Mas a parte principal, que é o contato com o cliente, ali a gente tem que valorizar muito, que o Irota valoriza isso. Então, por isso que ele dá oportunidade para quem vem do piso e valoriza essa questão internamente. Então, você que tem a oportunidade de se dedicar. Eu edito muito material aqui dentro e a gente vê que isso realmente é verdade. Entendeu? Às vezes, talvez você por não acompanhar tanto o Wander, né? Talvez você não veja. Mas se você acompanhar, tá junto ali, se envolver um pouquinho mais, talvez você pense assim... Conhecer um pouco mais a conhecer história um pouco da mais. empresa. Talvez mesmo. você tá na empresa, mas você ainda não tá vivendo a cultura dela. Então, é importante você conhecer um pouco, que quando você conhecer, você vai se apaixonar. Eu falei pra G, eu moro tão longe, mas eu tive outras ofertas de emprego. Mas você trabalhar num bom local, trabalhar em um local que você é abraçado, você é acolhido, você pode conversar. Se eu chegar um dia assim, G, eu quero conversar com você, com certeza ela me ouve. Muitas vezes eu já conversei com o Léo também. Então são pessoas que são abertas. Então a gente aqui é humano, é uma empresa bem humanizada, e isso é muito importante para a nossa vida. Como eu falei em outros episódios, nós somos pessoas privilegiadas, assim. Conseguir unir o propósito da empresa ao seu é um privilégio para poucos. Então, a gente consegue aqui fazer aquilo que a gente faz bem feito fora, porque a gente tem uma vida fora da empresa, mas a gente consegue, as coisas se confundem tanto que a gente acaba sendo que a gente é fora aqui dentro e vice-versa, porque a gente não precisa criar um personagem para estar aqui dentro. Sim. O que eu sou fora, eu posso ser aqui. Então, quando a gente começou a conversa falando assim, o Igor é cantor. O Igor é cantor, todos nós sabemos aqui que o Igor é cantor e a gente trata ele assim. E a gente sabe desse lado artístico do Igor e a gente super valoriza. A evolução do Igor, profissionalmente falando, é que, tecnicamente, como eu estou nessa área há mais de 30 anos, para mim é muito, muito fácil ver esta evolução.
Pode ser que para quem esteja de fora não consiga ver a evolução técnica do Igor nesses 4 anos, é gigantesca. O mesmo que eu falei lá atrás para o Felipe, que eu falei para o Dário, que eu falei para outros, eu falei para o Bruno, com outros com quem a gente conversou, a empresa é uma empresa que dá oportunidades. Então, se você abraçar e você se dedicar e quiser mostrar o teu trabalho, o teu talento aqui dentro, que este é o propósito da empresa, desenvolver virtudes para gerar talentos. Sim. A gente tem tanto talento aqui que foi gerado dentro da empresa, que para mim é um super orgulho poder conversar com essas pessoas e contar um pouco dessas histórias, porque a gente tem muitas histórias aqui. E o Igor é um pai exemplar, um profissional super dedicado, dá para contar a qualquer hora do dia ou da noite, final de semana, sábados, domingos, feriados, não tem tempo ruim, não tem tempo ruim, assim, a nossa equipe realmente é muito, a gente costuma dizer assim que a gente vive num mundo paralelo, porque a nossa equipe é uma equipe mais, o nosso trabalho é menos burocrático, vamos dizer assim, aí o clima é um pouco mais leve, mas não deixa de ser menos trabalho, é muita coisa, só que muita coisa que a gente leva de um jeito leve, que o bom relacionamento, que é o que ele está falando, vale mais do que qualquer coisa. Não é o tipo de coisa que a gente tem que, não é o tipo de trabalho que você tem que chegar em casa e falar, nossa, vou pendurar aqui no meu preguinho todos os problemas que eu tive hoje para entrar para casa leve para ver se não precisa, porque a gente, se tem roupa suja para lavar, claro, todo departamento tem, a gente sempre vai ter, todo lugar vai ter um problema, mas a gente tem sempre foco na solução, e o que a gente tem para esclarecer, a gente esclarece entre a gente mesmo e devolve o clima leve, devolve o bom ambiente de trabalho, e é nisso que o Hirota trabalha também, porque isso quando a gente tem um clima bom de trabalho, o cliente sente, o cliente percebe, sem saber do que se trata, aquilo que eu falei em outras oportunidades, que o cliente diz que o clima aqui é diferente, que é outra vibe, é mesmo, porque as pessoas, como a gente vive num ambiente gostoso de trabalho, a gente respira isso melhor, a gente transmite isso para o cliente, a gente transmite isso para as outras pessoas, a gente leva isso para casa, a gente leva isso para a nossa família, e a gente envolve a família sempre no trabalho, nos eventos que a gente tem no trabalho, e é uma coisa que a empresa abre para que a gente traga a nossa família para dentro da empresa, porque de um jeito ou de outro, para a gente ser completo, tem todo mundo estar junto, então tem ocasiões que a gente traz a família para dentro da empresa, participam de eventos com a família toda, e é uma coisa que faz muita diferença para nós, é por isso que eu digo e repito com todas as letras, nós somos pessoas muito privilegiadas, somos realmente pessoas abençoadas. Tem uma coisa que eu costumo, né, levar para minha vida, que é o quê? Todo mundo sabe que durante a sua vida você vai ter muitas coisas a conquistar. Você de repente pode conquistar casas, carros, ser a pessoa de repente mais famosa do mundo, mas do que adianta você ter tudo isso se você não tiver uma boa história de vida. Então a gente um dia vai partir, eu vou partir, o Eugênio vai partir, todo mundo tem isso na sua vida, todo mundo está preparado para as coisas boas, né? Mas você está preparado para a história que você vai deixar? Seu legado. O seu legado. Que história, então, o que vão contar sobre você? O que vão contar. Então, assim, tudo isso que aconteceu comigo, eu falo, Deus, ele estava em cada detalhe. Então, né, olhando para o Igor do passado e olhando para cá, eu falei, eu entendo o propósito. Então, entender o propósito de Deus, o propósito que a sua fé ali está te guiando, você tem tudo a perder na vida. Mas o que você tem a ganhar é uma trajetória espetacular, porque a tua história é você que escreve. A sua história é você que vai ali tá caminhando, Deus você vai nortear. Você tem o livre-arbítrio. Exatamente, você é livre para fazer qualquer coisa. Mas lembra que a sua história vai ser uma história boa ou uma história ruim. Porque existem casos de pessoas que são famosas, mas por terem uma história ruim. E o legado delas quando você lembra daquela pessoa, sabe que é uma história negativa. Então, assim, o que você puder fazer na tua vida para conquistar, faça, mas faça
sempre na humildade, na honestidade, sempre tendo bons relacionamentos, mas deixa uma boa história. A história que eu quero deixar para os meus filhos, para a história dos meus netos. Eu não sei se eu vou conhecer bisnetos, né? Mas eu almejo chegar nisso. Para eu acho passar que isso adiante. Passar isso adiante. Então, como eu falo, eu canto com minha esposa, mas a gente leva o louvor onde a gente, de repente, eu não tô famoso, mas o teu prazer de poder cantar para quem você não conhece, o teu prazer de poder tocar, tá ali conversando, alguém que tá precisando muito de uma palavra, então, isso é a minha história. De repente eu não tô famoso, eu não quero ser famoso e conhecido é consequência de um bom trabalho ou de um mau trabalho também, entendeu? Então assim, deixa uma história boa, bonita, e uma história que você vai olhar para tudo lá no futuro e você olha, valeu a pena. Então para mim, eu olhando assim, tá valendo a pena tudo que eu tô passando, tá valendo a pena toda a minha dedicação, vale a pena estar no lugar, é longe, mas é um lugar maravilhoso. Mas Deus sabe o meu propósito, que eu não vou expor aqui, claro que é pessoal. Mas eu sei que logo, logo, tudo isso, a distância, as adversidades, elas são passageiras, ela vai passar. Então vai ficar tudo quanto é coisa boa. Então, se você tiver isso, passando por isso, veja o que é positivo. Então, olhe para a solução. O copo meio cheio, não meio vazio. O copo meio cheio, entendeu? Então, hoje aqui a gente bateu um papo com o Igor, um menino que é... Menino, não tão menino, né? Porque eu já tenho 29 aninhos, mas é gente que faz a diferença também. Ele está construindo uma história que os filhos dele com certeza vão ter orgulho de contar. Conhecemos um pouquinho de mais uma história de uma virtude, de um menino de virtudes e que é um talento que a gente está desenvolvendo aqui dentro. Ele tenho certeza que o mundo é pequeno para ele, ele vai voar muito ainda. Parabéns, Igor, pela história que você está construindo, parabéns pela família que você está construindo. Que Deus te abençoe e até a próxima história. Tchau, pessoal.